A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Vamos para mais uma mensagem de Deus. Que Deus possa, através dessa palavra, falar de maneira especial no seu coração, amém? Deixe o seu like, o seu joinha, o seu comentário. Nos ajuda a compartilhar a palavra de Deus, amém? E poder melhorar cada vez mais. Dê-nos a sua ajuda, amém? Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 28. Está escrito assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Esta palavra, ela foi dita pelo apóstolo Paulo. E é uma daquelas que Pedro disse que é de difícil interpretação. Agora, qual é a dificuldade de se entender uma palavra como esta? É simples. A dificuldade é que o evangelho que nós estamos ouvindo hoje, ele é materialista. Está entendendo? É um evangelho que amassageia o ego das pessoas e não traz conversão. Entende? Um evangelho que descarta prova e sofrimento e que só traz promessa de vitória. Nós sabemos que Deus dá vitória. Mas o evangelho que nós estamos ouvindo hoje é um evangelho sem cruz. Um evangelho que rejeita o que Jesus fez. E só quer o que Jesus faz e pode fazer. É um evangelho ingrato ao que foi feito e busca o que ele pode fazer. Você entende isso? Um evangelho que aguarda ainda dele como se ele não tivesse feito nada. Está entendendo? Aí está a dificuldade de se entender uma palavra como essa. Mateus capítulo 16, versículo 24, está escrito assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Olha, a mente da atualidade não aceita o evangelho de Cristo. Porque dizer para o crente da atualidade que prova contribui para o bem daqueles que amam a Deus é loucura. Dizer para o crente da atualidade que a aflição contribui para o bem daqueles que amam a Deus é um absurdo. A mente da atualidade não aceita que o pobre, miserável, seja um servo de Deus. Para a mente da atualidade, tal pessoa está em pecado ou é incrédulo. Esta é a verdade. Dizer que é de Deus e ser pobre, necessitado, isso é loucura. Lucas capítulo 15, versículo 19 e 26. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro,
que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Olha, que história! Mas aqui está a plena revelação do que Paulo disse. Presta atenção. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Gênesis capítulo 37, versículo 4. Olha o que está escrito: Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, o odiavam-no, e não podia falar com ele pacificamente. O ódio deles crescia cada vez mais contra José. Não que isso fazia parte do plano, mas estava só contribuindo. Você está entendendo? Gênesis 37, 8. Então lhes disseram os seus irmãos: Tu, pois, reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Perceba que os sonhos não eram de José. Os sonhos eram de Deus. Você está entendendo? Gênesis 37, 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Jacó percebia que Deus estava envolvido com os sonhos de José. Que lindo! Jacó havia tido várias experiências com Deus e por isso conseguia notar a ação de Deus. Nós também conseguimos perceber quando tal ação procede de Deus. Aqui começa a ação perfeita de Deus. Gênesis 37, 13. Disse, pois, Israel a José: Não apacenta os teus irmãos junto a Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. Essa disposição, presta atenção, essa disposição de José em obedecer o pai, dizendo: Eis-me aqui, nos faz lembrar da disposição de Cristo em obedecer a Deus, vindo ao mundo em favor da humanidade. Gênesis 37, 18. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Foi assim também com o nosso Senhor. Mas decidiram não matá-lo. Gênesis 37, 24. E tornaram-no, e tomaram-no, e lançaram-no numa cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois da ideia de Rubem de lançá-lo na cova, se assentaram para comer pão. Como consegue? E tendo eles assentado a comer,
avistaram ao longe uma campanha de ismaelita, que estavam indo para o Egito. Estava vindo uma companhia de ismaelitas que estavam indo para o Egito. Então Judá dá a ideia: vamos vendê-lo aos ismaelitas. E os seus irmãos obedeceram. Gênesis 37, 28. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Lembra que Judas Iscariote recebeu 30 moedas de prata para entregá-lo? Romanos capítulo 8 e versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Isso é loucura para os materialistas. José está cada vez mais próximo do propósito de Deus. Tudo está contribuindo. Deus está no controle. Deus está cuidando de tudo, até nos detalhes. Você acredita nessa palavra? Gênesis 37, 36. E os medianitas venderam no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Gênesis 39, 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. José então agora é escravo na casa de Potifar. José até passa momentos bons ali, mas nenhum momento bom podia apagar o que ele já havia passado. O tipo de vida que José está tendo revela a vida de Cristo aqui na terra. Ele viveu completamente para Deus. Deus tinha um propósito muito grande e José havia sido escolhido para pô-lo em prática. Aleluia! Mas a humilhação continua. José é provado e caluniado na casa de Potifar. O grau de humilhação vai só aumentando mais e ele não tem defesa. É importante observar que José tinha uma estrutura formada em Deus. Ele se destacava em tudo e em qualquer lugar. Ele vivia de forma que em tudo Deus era glorificado. O coração dele era em tudo voltado para Deus. José era um servo de Deus, disposto a servi-lo até no sofrimento. Entenda essa palavra. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. O Espírito Santo nesta hora, eu tenho certeza, ele está falando ao seu coração. Receba essa palavra nesta hora. Seja renovado pelo poder desta palavra, em nome de Jesus Cristo, amém? Uma outra oportunidade, nós daremos continuação a esta palavra, amém? Mas que Deus possa falar de uma maneira poderosa no seu coração, por intermédio desta palavra, amém? Deus seja louvado.